Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e é um prazer ter você aqui com a gente. Peço para você já se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, e também deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para você receber as notificações das nossas próximas publicações. Amado, esta é a primeira lição do quarto trimestre aqui de 2023, tá? E com certeza uma lição que vem abençoar a sua vida, tá? E o nosso tema é um enfoque etnocêntrico. Um enfoque etnocêntrico, tá? Então, queridos, a lição do quarto trimestre vem para abençoar você. E o tema da revista do trimestre é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. O nosso textuário está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa verdade prática é a seguinte: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A leitura bíblica feita em classe está em Mateus 28, 19 a 20 e Marcos 16, 15 a 18. Diz-nos assim, Mateus 28 diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15 ao 18 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, quero te agradecer pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Pai querido, que é a lição, que esse trimestre seja bênção nas nossas vidas. Abençoa todos que acompanham comigo, meu Deus, a lição da Escola Dominical. Pai, que este Teu pequeno servo possa, na lição de hoje, ajudar outras pessoas a entenderem a missão da igreja aqui na terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor nosso Deus. Olha, meu amado, nós somos gratos a Deus por você estar com a gente nesta lição. Bom, o tema desse trimestre é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta é a grande missão da Igreja do Senhor Jesus. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local e transcultural, bem como a formação de missionários. Na lição de hoje, nessa primeira lição, nós trataremos missões sob um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da grande comissão com as missões transculturais. Para tratar desse e outros assuntos, nós vamos
contar com o auxílio da revista da CPAD que estamos estudando nesse trimestre. Amém, querido? Então, meu amado, a lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, conceituar a grande comissão. Segundo, explicar missões transculturais. E terceiro, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Olha, neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais, como também apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos, amados, que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Amados, a palavra-chave da lição hoje é etnia. O nosso primeiro tópico fala sobre a grande comissão. Bem, mas o que é a grande comissão? A grande comissão, amados, é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esta é a grande comissão. E saiba, você faz parte dessa grande comissão. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Lá em Isaías 45, versículo 22, nós temos ali, amados, tá? Uma referência a esse tema. Ele diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então veja bem que o Velho Testamento aponta para esta grande comissão do Senhor Jesus. Precisamos conclamar o povo para olhar para o Senhor. Também esta grande comissão, ela está fundamentada no Novo Testamento. Em Mateus 9, 37, 38, Mateus 28, 19, Atos 1, capítulo 1, versículo 8, nós temos a fundamentação da grande comissão aqui no Novo Testamento. Quando lá em Atos, por exemplo, capítulo 1, 8, o Senhor diz: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Então, amados, a respeito dessa comissão, Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, quando você é comissionado para o evangelismo, para a obra missionária, queridos, segundo o Taylor, a grande comissão, esse chamado, não é uma opção a ser considerada, mas é um mandamento a ser obedecido por você e por mim. Amém? Olha aqui, a questão cultural. Queridos, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Ele disse até os confins da terra. Então, nesse caso, anunciar o Evangelho a uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem
impingir-lhes a nossa cultura. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza, em bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado, né? Então, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, né, estejamos prontos a pregar o Evangelho, além de nossas fronteiras, e estejamos preparados para esse grande desafio. Então, queridos, a ordem do Senhor Jesus é de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é uma tradução do termo étnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país, amados, é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Vamos colocar aqui, por exemplo, os indígenas, né? É um povo, é uma etnia, tem uma cultura própria. De acordo com alguns museólogos, né, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Sabe, há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus. Queridos, é urgente, é imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Olha só que Paulo fala aqui, ele quer pregar aonde o Evangelho ainda não chegou. Queridos, a eficácia de um objetivo da grande comissão, a eficácia, né, e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo, ele que convence a pessoa do pecado, que regenera o pecado e que capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Jesus. Então, eu preciso proclamar o Evangelho e preciso discipular os que aceitaram o Evangelho para torná-los fiéis seguidores do Senhor Jesus. Terceiro, integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e também no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando assim sempre da comunhão dos santos. Queridos, a grande comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Amados, o segundo ponto da lição fala sobre missões transculturais, o segundo tópico. O conceito, o prefixo trans, vem do latim e tem o sentido de movimento para além de ou através de.
Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Então, essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas precisa alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas da salvação. Queridos, segundo, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são partes fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, Deus, escolheu a sua igreja, estabelecendo a igreja aqui na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Queridos, missões transculturais também têm suas barreiras. E as barreiras nas missões transculturais, nós vamos ver aqui algumas. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo. E a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Veja aqui só. Primeira barreira é a geográfica. Novas nações e novas culturas. Sabe, etnias distantes, nações distantes. Segunda barreira, as barreiras culturais, valores de vidas, costumes e hábitos diferentes. Aí vem também a barreira econômica, diferenças de moedas, de comércio, de câmbio. Aí vem também a barreira linguística, as línguas nativas, Temos dificuldades de entendê-las e também de nos fazer entendido. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e tantos ismos. Os apóstolos, eles enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém. Como nós costumamos dizer, saiu das 4 paredes. Tem igreja que está nas 4 paredes, martelando, 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 martelando. Precisamos sair de Jerusalém. E, amados, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito que estava com os apóstolos está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Amém, querido? Olha, amados, missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Terceiro ponto, terceiro tópico, visão global do Evangelho no mundo. A evangelização e o discipulado. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, nós percebemos uma ênfase em fazer discípulo. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento,
Fazer discípulo, conforme as Escrituras demanda tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, nós percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta, amados, a proclamação pública do Evangelho e ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas são duas faces da mesma moeda. Então, queridos, a visão global do Evangelho fala também sobre o arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como fala o Senhor Jesus em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Então, nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Queridos, a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Amém? Olha, meu amado, vejamos bem, temos um grande desafio em missões transculturais. A igreja tem esse grande desafio: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Como você está? Você continua na sua Jerusalém, dentro do seu quadrado? Você continua inerte? O que você tem feito pelo reino? Olha, precisamos sair da nossa Jerusalém. Estamos nas 4 paredes do templo, pregando para as mesmas pessoas, anos após anos. Precisamos levar o Evangelho para aqueles que ainda não têm Jesus. Então, a perspectiva é alcançar os confins da terra. Queridos, há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada um de nós, conta com cada crente comprometido com a causa do seu reino. Queridos, é um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo, para que a água da vida venha saciar a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador, ele depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas da salvação. Então, meu amado, é importante pregarmos o Evangelho. Muitas vezes estamos na nossa Jerusalém, anos após anos. Precisamos sair da Jerusalém. Precisamos ir para a Judéia, precisamos ir para a Samaria, precisamos chegar até os confins da terra. E aí você tem a oportunidade, mesmo no seu lugar onde você está, de pregar o Evangelho em outros lugares.
Quando você recebe, por exemplo, um vídeo como este da escola dominical e você compartilha com os seus grupos de amigos, você está fazendo missões, você está ajudando a se pregar o evangelho a outras pessoas. Meu amado, compartilha esse vídeo quanto outros com seus amigos. Ajude o seu amigo, o seu vizinho, a sua família a conhecer Jesus. Tá certo, meu amado? Vamos aqui revisar aqui o nosso conteúdo, amados, para ver realmente se ficou alguma coisa da lição na nossa mente, no nosso coração. O que é a grande comissão? Você consegue lembrar o que é a grande comissão? Pois bem, a grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Você é a igreja, então você está recebendo do Senhor esta comissão, esta ordem, este imperativo de pregar o evangelho, começando pela sua Jerusalém, começando aí pela sua casa. Segundo, cite pelo menos 2 objetivos da grande comissão. Bem, nós aprendemos que os objetivos da grande comissão é proclamar o evangelho. Como? Em palavras e ações a toda criatura. Também discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Jesus. O que nós vemos aqui é que a pregação do evangelho não é só com palavras, mas é com a sua vida. Terceiro, cite pelo menos 2 barreiras em missões transculturais. E nós vimos aqui, né? Uma das barreiras é a barreira geográfica, novas nações e novas culturas. E outra são as barreiras culturais, valores de vidas, costumes e hábitos, né? Quarto, o que percebemos em Mateus 28, 18 a 20? Olha, nós percebemos uma ênfase do Senhor Jesus em se fazer discípulo. Sabe, isso significa que não basta apenas a pessoa dizer eu quero aceitar Jesus, é preciso que ele seja discipulado, que ele se torne um discípulo de Cristo. Esta é a missão da igreja, discipular. Quinto, o que a mensagem missionária tem de levar em conta nas missões transculturais? Olha, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para que haja perdão de pecados. Então, a mensagem tem que ser entregue para a pessoa e precisa-se fazer o apelo, estimular a pessoa ao arrependimento para perdão de pecados. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, querido, olha, Deus abençoe você grandiosamente. Nós estudamos a primeira lição desse trimestre e eu quero fazer um apelo para você. Daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, como também de todos os outros, eu estou lá no templo sede da nossa igreja, ministrando a escola bíblica presencial. Se você mora aqui em Santo Antônio do Tauá, quer fazer-nos uma visita, você será muito bem-vindo. Nós estamos localizados na Travessa Magalhães Barata, próximo ali à Escola Luiz Chaves, a Comunidade Batista Cristã. Recebe você ali com muito carinho. Espero que você esteja lá conosco. Mas espero também encontrar você no próximo domingo, aqui na nossa rádio CBC Gospel, na nossa CBC TV ou no nosso canal aqui no YouTube. Como também peço a você, me ajude a aumentar, a crescer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Ative lá o sininho para você ser notificado. Se você gostou, faça assim. Se não gostou, diga que não gostou. Mas o meu interesse aqui, amados, é fazer Jesus conhecido das nações. E eu creio, nós estamos chegando em muitos lugares. Então, meu amado, você pode me ajudar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, tá? E fica aqui, amado, o meu agradecimento por você ter acompanhado a nossa lição, tá? E nós vamos orar agora,
agradecendo esse momento de Deus na sua vida, quanto também na minha, tá bom? Amém? Querido Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor pela bênção, pela vida, agradeço porque estudamos a Tua palavra e aprendemos, meu Deus, que nós precisamos sair das quatro paredes e precisamos levar o Evangelho até os confins da terra. Que o Senhor nos conceda essa bênção, que o Senhor nos abençoe, que sejamos verdadeiros missionários, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tenham todos a paz do Senhor Jesus.